Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei a hora que você está vendo este início de vídeo. Eu sou o André, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sou médico, ginecologista e obstetra e resolvi começar a fazer vídeos sobre uma matéria que me chama a atenção desde o 5º ano de medicina, menopausa. Vocês não podem imaginar o que mudou. Eu me formei em 1981, do que mudou a menopausa e todos os outros tratamentos médicos nesses 39 anos de medicina que eu tenho. E eu resolvi começar com menopausa, por 2 motivos. Me apaixonei pelo assunto no 5º ano de medicina, quando eu passei no ambulatório de ginecologia, e venho mantendo essa estrutura e me mantendo atualizado sempre. Então, me chamou a atenção uma paciente que entrou no meu consultório e ela disse assim: Doutor André, eu vim aqui só para ouvir o que o senhor tem para falar sobre menopausa. Agora, uma coisa vai ser bem característica. Se o senhor me disser falar a palavra hormônio, eu levanto, abro a porta e vou embora. Puxa, eu pensei, mas menopausa e hormônio, ou fito-hormônio, eu não acredito no fito-hormônio. Fito-hormônio que chamam de hormônio de ervas. Eu acredito na terapia hormonal ou na reposição hormonal. Por quê? Porque as mulheres têm mais ou menos 2,5 milhões de óvulos para a vida toda, nos 2 ovários. 2,5 milhões. Então, quando ela começa a menstruar, quando as mulheres começam a menstruar, elas começam de 6, 7, 8 folículos começam a ficar maduros. Apenas um, que se chama de folículo dominante, chega até a trompa e é pego pela trompa. Os outros entram em atresia e morrem. Bom, essa paciente, voltando para o assunto, estou com todos os sintomas da menopausa: calorões, formigamento nas mãos, palpitações, dores articulares, insônia, tristeza, vontade de chorar por nada, mas não é para falar em hormônio. E a menopausa, o que é a menopausa? É a falência ovariana. As mulheres, quando chegam próximos aos 50 anos, umas um pouquinho antes, umas um pouquinho depois, todos os óvulos gastaram, os ovários encolhem de tamanho, praticamente não são mais vistos ao ultrassom, porque as mulheres gastaram todos os folículos para engravidarem. A menstruação, o ciclo menstrual, nada mais é do que uma preparação de 26, 28, 30, 32 dias, depende muito de mulher para mulher, para que ocorra uma gravidez. A mulher tem 2,5 milhões de folículos ovarianos para esta fase da vida. Quando terminam esses folículos, a mulher entra na chamada menopausa. Ela não produz mais hormônio. Ela não produz mais o principal hormônio, que é o 17-beta-estradiol. O 17-beta-estradiol, só para vocês entenderem, eu vou chamar de casinhas. Isso aqui não é aula, isso aqui é um bate-papo, é para vocês, quem for conversar comigo, eu vou passar o endereço para que vocês assistam essa conversa. Isso aqui não é para colegas meus olharem como aula, não é aula, é um papo informal do médico para com as mulheres que se tratam com ele. Então, o assunto vai ser bem suave, com palavras assim, inteligíveis. Existe? Se não existe, criamos palavras que todos entendam. Então, quando a mulher para de produzir hormônio, ela não menstrua mais. Não menstruando mais, ela não tem mais o 17-beta-estradiol. Então, todos esses sintomas, calores, formigamento nas mãos, palpitações, dores articulares, insônia, melancolia, tudo isso ocorre pela falta do 17-beta-estradiol, ok? No cérebro, por quê? Porque a ansiedade, a tristeza, porque o cérebro também, os neurotransmissores cerebrais são afetados de forma muito grande, levando a mulher a esse tipo de comportamento.
Inclusive se usa antidepressivo para esses casos, para a mulher da menopausa. Não para tratar a menopausa, mas para tratar um dos sintomas da menopausa, que é essa parte cognitiva mental da mulher. Entenderam? Bom, voltando para a paciente que me falou o seguinte: doutor André, se tu me falares sobre hormônio, eu levanto, abro a porta e vou embora. Me pegou de surpresa, né? 39 anos de medicina eu faço agora em dezembro. E eu digo, o que eu vou falar para ela? Ela se queixou que tem todos os sintomas e não posso falar em hormônio. Aí eu pensei, como eu gosto muito de estudar menopausa, eu digo assim, tá bom, vamos chamar de Dona Maria, né? Dona Maria, porque é um jargão que existe, todo mundo é Dona Maria. Dona Maria, eu não vou falar em hormônio para a senhora. O que eu vou falar para a senhora é que a ciência cartesiana, a nossa ciência, diz que todos nós que vivemos na Terra, viemos do mar, que as principais, os micróbios, as bactérias, tudo começou dentro dos mares. E eu questionei a ela assim, então, partindo desse princípio, eu vou lhe perguntar, qual animal marinho ou qual animal que vive em rio, água doce, tem osso? Ela parou, pensou e me respondeu, o tubarão tem osso. Eu digo, não. Tubarão não tem osso. A baleia também não tem osso. E ela, então, eu não sei. Eu digo, vou lhe responder. Todos os animais que vivem dentro da água do mar ou de rios não têm ossos. E o que a nossa ciência cartesiana explica? Que nós viemos do mar. Então, a senhora imagina, há milhões ou bilhões de anos atrás, aqueles seres que saíam do mar, se rastejavam como moluscos pela terra, voltavam para o mar. Isso foi acontecendo em milhões ou bilhões de anos, até que esses seres deixaram de frequentar os mares e começaram a viver na terra. Então, o último sistema formado desses seres que vivem na terra é o esqueleto ósseo. Vocês entenderam? É o esqueleto ósseo. Até então não existia. Eu vou chamar de moluscos, para o meu cérebro, para a minha mente concreta entender melhor e explicar para a mente concreta de vocês. Imagina um molusco se rastejando em cima de uma terra, voltavam para o mar. Mais um tempo, bilhões de anos, se formou o esqueleto ósseo e nós deixamos de voltar para o mar. Tá bom? Bom, aí nasce uma menina. Uma menina, quando nasce, ela tem mais ou menos, a recém-nascida, ela tem mais ou menos 5 milhões de óvulos nos 2 ováriozinhos pequenininhos dela. Até ela atingir os 11, 12 anos, não se sabe ainda por que etiologia, 2 milhões e meio morrem. E ela fica com 2 milhões e meio ali dos 9, 10, 11, 12 anos até os 45, 50 anos de vida dela. Para quê? Para que ela tenha crianças e a espécie continua. Então, todo mês, todo ciclo menstrual, é melhor falar assim, todo ciclo menstrual, quando começa a menstruação, é o começo de um ciclo novo. Não é que está terminando o velho, está começando o novo. O endométrio que você preparou é uma camada, endométrio é uma camada que existe dentro do útero, que você preparou para receber um ovo, né? O ovo é um óvulo fecundado por um espermatozoide. Não aconteceu, cai o endométrio. E a mulher, então, perde aquele sangue por 2, 3, 4 dias. Aí o endométrio começa a crescer de novo, tapa todos os vasos sanguíneos que estavam sangrando e começa toda a preparação, mais 28 dias para que ocorra uma gravidez. Normalmente, sempre na metade do ciclo menstrual. Entre o 12º e o 16º dia do ciclo menstrual, normalmente é a fase mais propícia para a gravidez. Bom, continuando. Eu não podia falar em hormônio para ela. Então eu comecei a falar no osso. Que nós saímos do mar, viemos para viver na terra, e a mulher, expliquei tudo isso para ela sobre menstruação.
né? O que é a menstruação, a produção do 17-beta-estradiol, da estrona, o estriol, que é um estrogênio metabolizado. Expliquei tudo isso para ela. Então vocês imaginem, no Brasil, em 1950, há 70 anos atrás, a vida média das mulheres era 50 anos de idade. E morriam, pessoal, e morriam de velhas. Uma mulher, em 1950, aos 50 anos de idade, ela tinha casado aos 16 anos de idade, teve 12, 13 filhos e morriam de velhas. Olha o pulo que a medicina de 1950 para hoje. Hoje a vida média da mulher está chegando perto de 80 anos. Então a mulher hoje vive, olha a importância deste nosso bate-papo. Hoje a mulher vive 1/3 da vida dela no chamado menopausa. Não menstrua mais, não tem mais hormônios, não tem proteção nenhuma. E o que 99% do cálcio do nosso corpo está no esqueleto ósseo, está nos nossos ossos. Vou repetir, 99% do cálcio do corpo humano está no esqueleto ósseo. Bem, quem mais precisa, qual o sistema que mais precisa de hormônio feminino 17-beta-estradiol para se manter dentro do cálcio, dentro do esqueleto ósseo? Os osteoclastos, osteoblastos, osteócitos, só essas 3 palavrinhas dá para falar uma semana inteira como é que elas se interagem para formar o osso, tá? Mas para vocês terem uma ideia, o que mantém o cálcio no esqueleto ósseo? Parece incrível, é o 17-beta-estradiol. E a mulher para por completo de manter o cálcio dentro do osso. Imagina, o nosso corpo é uma coisa muito simples. Ele é formado, eu vou usar um termo aqui, é formado por zilhões de células. É uma célula em cima da outra. A do intestino, bilhões de células intestinais, bilhões cardíacas, bilhões cerebrais, bilhões da pele. Então o nosso corpo é formado por um amontoado de células. Cada célula é um ser vivo. Olha que legal isso aí. Cada célula é um ser vivo. A célula não está perguntando se eu estou falando aqui, se eu estou filmando alguma coisa. Meu corpo está funcionando. Cada célula está trocando gás carbono, oxigênio, cálcio, magnésio, potássio. Elas estão fazendo o ciclo delas. Estão morrendo, estão nascendo novas. Mas voltamos à paciente que, se eu falasse em hormônio para ela, ela levantaria e iria embora. Eu expliquei, Dona Maria, o que vai acontecer com a senhora? Eu estou lhe explicando, e a senhora vai escolher o seu tipo de final de vida. Então a senhora não tem mais hormônios. Então a senhora não tem mais o que mantém em grande quantidade no esqueleto ósseo, em todo o seu esqueleto, o cálcio. Isso se chama de osteoporose. Os ossos ficam muito fracos. Os ossos vão ficar muito fracos mesmo. E a mulher e homens, o homem com menos intensidade, porque ele continua produzindo testosterona em menor quantidade. E a testosterona que mantém o cálcio nos ossos do homem também. Mas a mulher não tem mais hormônio. Então ela começa a ficar pequenininha, corcunda, com as articulações todas rígidas, a coluna entre as vértebras começa a gastar o colágeno, começa a gastar o líquido sinovial, ela começa a apertar e ter dor. É muito comum uma mulher chegar no meu consultório e dizer: doutor, eu já procurei vários médicos e eu estou com uma dor muito grande na mama direita ou em ambas as mamas. E eu examino ela e já chego com resultado de mamografia, de ultrassom, de ressonância magnética. Eu lembro, quando eu era estudante, eu gostava muito do professor Swami, antigo professor Swami, falecido já. E muitas mulheres viam do ambulatório de ginecologia
para consultar com a reumatologia, que era o professor Suami, com dor na mama, e não descobri o que era. E o professor Suami me ensinou que aquilo era uma neurite intercostal, ou uma neuropatia periférica. O que significa isso? A vértebra, lá na coluna, começa a desgastar, e ela começa a apertar o nervo. E entre cada vértebra sai um nervo para cá, para cá, para cá, para as pernas. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo cálcio, cartilagem e nós vamos diminuindo de tamanho. Eu vou colocar no vídeo para vocês verem uma mulher da idade adulta, e quando ela chega bem velhinha, no final ali nos 80, 90 anos de idade, ela vai encolhendo e perdendo, mas perdendo cálcio mesmo. Uma mulher com osso muito frágil, se cai, o maior risco que existe é se ela quebrar o quadril ou a cabeça do fêmur. Se ela quebrar o quadril, 50% das mulheres é altíssimo o índice de morte no primeiro ano. No segundo ano, em torno de 70% das mulheres que sobraram falecem, e as outras ficam com consequências muito sérias. Então, quebrar o quadril e a cabeça do fêmur é uma coisa muito perigosa numa mulher idosa. Então, André, eu adoro fazer terapia hormonal ou repor hormônios. Os dois, digamos assim, são sinônimos, né? Mas tem os que usam reposição e outros acham que o certo seria terapia. Eu reponho, porque ela parou, no meu conceito é o seguinte, ela parou de produzir nos ovários. Então, a ciência química, né? A ciência química que está aí, criou o hormônio. Então, vamos usar e vamos retardar a osteoporose, deixar a mulher mais forte, com a mente melhor, a mente melhora substancialmente, a mulher passa a ter outra qualidade de vida. Hoje, nos detendo somente do esqueleto ósseo, eu digo para as mulheres da seguinte forma: 1/3 da sua vida vai ser da menopausa, e involuindo, IN na frente, diminuindo tudo, a vagina fica atrofiada, vai ter relação sexual com o esposo e dói muito mesmo, porque ela não tem mais aquelas rugosidades, a vagina é toda rugosa. Nos próximos vídeos eu colocarei uma vagina de mulher entre 20 e 40 anos de idade, e depois uma na menopausa. A da menopausa fica completamente seca, como um papel. A vagina, ela fica muito seca, ela fica lisa, ela não tem mais rugosidades, ela não tem mais lubrificação. É comum as mulheres sangrarem, tão secas que estão. Lógico, aquelas que não fazem nenhum tipo de reposição. Ela pode fazer a reposição endovaginal, somente dentro da vagina, e a via sistêmica, pela boca, o comprimidinho, ou pela pele, né? Quando na pele, entra direto da pele, desvia a função hepática e deixa ela preparada com hormônio, protegendo a vagina, protegendo a memória, protegendo os ossos, assim, um outro tipo de vida, outra qualidade de vida da mulher. Então, eu sou extremamente a favor, e ao terminar a consulta dessa senhora que falou assim: se me falares em hormônio, eu levanto e vou embora, ela disse: doutor André, por favor, me dê um hormônio. Eu digo: não, vamos fazer o seguinte, a senhora vai para sua casa, a senhora já consultou outros colegas, pelo que eu vi, a senhora chegou aqui, consultou outros colegas, veio cheia de dúvidas e afirmando que não usaria hormônio. Eu peço para que a senhora vá para casa, converse com as amigas, converse com as comadres, como eu digo, e se a senhora acha que eu estou certo, que eu estudo, que eu lhe convenci cientificamente que eu estou certo, e eu vou provar para a senhora usar, a senhora vai melhorar, a senhora volte aqui.
essa mãe desconta, ela não saiu muito legal, ela queria ter saído já com o tratamento. Eu pedi mamografia, eu pedi os exames rotineiros de sangue, eu pedi os marcadores tumorais, eu fiz uma ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas, e ela retornou assim, rapidamente. Menos em uma semana, mais ou menos, 10 dias, ela estava lá. Bom, isso se passaram 4 anos. E ela pergunta, doutor, quanto tempo nós vamos usar o hormônio? É o que eu falei no início. Na medida que eu parar, o corpo dela vai regredir. Então, o que eu digo para uma mulher nessa faixa? Ela está tendo relação sexual com o esposo dela, num corpo de mulher adulta, mas numa vagina de criança, numa vagina de infantil. Isso é uma colocação minha, pessoal. Eu não li em lugar nenhum, não tenho escrito, mas eu vejo na prática há 39 anos isso acontecendo. Então eu associo um creme vaginal para a vagina, melhorar um hormônio específico para a vagina, administro via sistêmica para todo o corpo, é diferente, e um lubrificante vaginal. A qualidade de vida sexual das mulheres nessa faixa muda drasticamente. E eu vou colocar para vocês, neste vídeo, eu vou colocar para vocês a mulher adulta, e à medida que o tempo vai passando, como ela vai evoluindo. E não é só dos ossos, é em todo o organismo. Vocês entenderam? Então, passar 25 anos, 30 anos numa fase cada vez mais fraca, dependendo dos outros, com a mente boa, não tem porquê, não é? Então, só para terminar, existe uma janela que nós médicos chamamos, que é quando a gente tem que iniciar a reposição hormonal. Atrasou, o que perdeu, perdeu. Então tem que entrar, tem que pular, tem que entrar na janela no momento certo. E qual o momento certo? O seu médico sabe. Procure o seu ginecologista, procure aquele médico que goste, saiba o hormônio, sabe bastante mama, e que o risco entre o câncer de mama e o hormônio desenvolver o câncer de mama não existe. A mulher terá ou não tomando hormônio. O hormônio, pessoal, só para terminar agora, o hormônio feminino, ele é um alimento para o câncer. Então, se a mulher está com câncer, ela está dando alimento para o câncer. Mas é para outra conversa, é outro bate-papo nosso, tá? Então, não é aula, não é para colega meu olhar como aula, é um papo que eu tenho com as minhas pacientes no consultório, tá bom? E eu me despeço aqui e prometo que eu vou fazer várias outras bate-papos com vocês sobre memória, colágeno, pele, sistema cardiovascular, os calorões. A menopausa é um capítulo enorme dentro da ginecologia. Então, só ossos, eu poderia ficar falando 2 dias só sobre ossos, mas tem que resumir. E numa consulta, eu não consigo colocar tudo que eu tenho que dizer para a mulher que está naquela dúvida, uso, não uso. Aí a vizinha diz que ela vai ter um tromboembolismo, vai tomar um comprimidinho e 2 horas depois vai morrer de um tromboembolismo. Ela fica com medo. Ou vai desenvolver um câncer de mama e em 1 ano vai morrer, porque a comadre disso. Então ela tem que confiar no médico dela, tem que ser um médico que estuda bastante, sabe o que está dizendo, e a nossa função como médicos é melhorar a qualidade de vida de quem vai consultar com a gente. Ou foi por indicação, ou é paciente há mais de 20 anos, ou é paciente que a gente fez o parto e continuou com a gente, hoje as filhas estão consultando com a gente. Então, eu termino hoje, no dia 29 de julho de 2020, Santa Maria, Rio Grande do Sul, um frio insuportável. Levantamos hoje com -2 graus. A sensação térmica agora,
8 graus. Tudo de bom para vocês e até a próxima.